Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por assistirem mais esse vídeo. Esse é um vídeo de uma playlist longa que eu estou elaborando sobre síndromes energéticas, em que eu vou procurar passar um pouco não só do que está nos livros, né, que muita gente já conhece, mas do que eu acho e do que eu vi na China, né, 16 anos de prática e pesquisas. Hoje, desde 2021, eu vivo na Tailândia e trouxe essa bagagem, né, de lá de conhecimento, muitas anotações, muitos livros, enfim, muita vivência, né? E eu vou procurar passar nessas apresentações, que são resumidas aqui no YouTube, né? Elas são parte de mentorias muito longas, quase mini cursos, né? Cada síndrome ali quase que é um mini curso, porque nessas síndromes eu falo das síndromes, como vocês vão ver, né, precedentes, dos desdobramentos, das complicações e uma série de outras características. Tento aprofundar os aspectos clínicos. E isso é uma mentoria que eu fazia em grupo, não faço mais no momento, mas ficou muito material e eu estou resumindo aí esse material. Em realidade são aulas até longas, não é tão resumido assim, mas é óbvio, né, de uma mentoria de várias horas, ser um vídeo compacto de alguns minutos, que eu espero poder passar aí a essência dessas síndromes, e vários vídeos que eu vou preparar, alguns já estão prontos, e passando para vocês todo esse universo aí, e principalmente as estratégias de tratamento. O foco aqui é na patologia e estratégias de tratamento. Não espere nesses vídeos ouvir sobre pontos de acupuntura. Se você está esperando isso, é uma outra série, né, mas que eu vou preparar. Mas nessa série é mais entender as síndromes. A gente começa aqui, a primeira, né, ou dando continuidade, né, dependendo de qual vídeo que você está assistindo, é a elevação do yang do fígado. É uma síndrome muito interessante porque ela está mais ou menos no meio do caminho, né? Ela é tanto facilitada, né? Ela existe por conta de deficiências prévias, e ela também pode causar algumas deficiências e excessos, né? Ela pode causar o aparecimento de outros quadros. Então ela é tanto uma complicação de síndromes pré-existentes, quanto ela mesma a complicadora, ela é que vai criar outras síndromes. Isso é muito interessante. Eu acho que a parte mais importante desse curso, dessa série de vídeos, é você entender que a síndrome que a gente vê no livro é um evento isolado, né? Mas na vida real, na clínica, é uma série de coisas, uma série de eventos acontecendo em forma concomitante, paralela, em sequência, enfim, é a vida real. Então vamos lá. Primeiro um resumo, conceito-chave, né? Acredito que para que você possa entender essa síndrome, se você chegou aqui e você é um aluno ou aluna de primeiro ano, está vendo esse vídeo mais por curiosidade, porque esse é um vídeo um pouco mais avançado, eu sugiro você olhar aqui o que é um padrão, uma síndrome, aula básica que você vai ter no seu curso, se já não teve, do que é a síndrome energética. Vou mexer um pouquinho aqui no... Eu não sei se balançou aí, mas deu uma ajeitadinha no vídeo. Fígado na medicina chinesa, o que é o fígado, o que ele representa, né? A aula de Zhang Fu, uma das primeiras aulas aí. Qualquer curso de acupuntura de medicina chinesa vai dar esse conhecimento. Tem um vídeo aqui no meu canal. Yin Yang também tem um vídeo longo, faz parte de um curso básico, gratuito, de teorias básicas. Isso é muito importante porque trata-se de uma elevação do Yang do fígado. Então você precisa entender o que é o Yang e quais são as implicações desse Yang quando ele está em excesso ou deficiência, né? Que é mais um tópico aqui, que é conhecer os excessos e deficiências. Aula de etiopatogenia, 8 critérios, né? E aí estender isso para uma deficiência de Yin do fígado. Aí você junta as peças, né? Até o momento são conceitos e peças separadas. Mas a deficiência de Yin do fígado. E saber também o que é um excesso de Yang, o que produz um excesso de Yang, que é a manifestação mais visível, né? A gente vai ver no decorrer dessa aula que na realidade essa síndrome é uma combinação de uma deficiência com uma manifestação de excesso, algo que escapa, né? O Yang ele escapa porque o Yin não consegue segurar, ele está deficiente. Então é preciso entender os conceitos fundamentais dos dois. Vai com calma, né? Com tranquilidade, porque você consegue sim, né? Você vai conseguir.
a natureza de um padrão, cheio ou vazio. Então é a aula ou o vídeo de 8 critérios, a aula que você vai ter no seu curso. Já teve, dá uma revisada, que aí você entende melhor a aula de hoje, né? Ou você assiste essa aula e depois vai revisando, né? É o primeiro slide aqui, você pega, deixa anotado, printado, e etiopatogenia, porque a gente vai falar das causas também, né? Vai falar de dieta, de emoções, são causas de moléstias aí, causas internas, e causas que não são nem internas nem externas, que são a alimentação, né? Padrões precursores, como eu falei no começo do vídeo, isso é muito importante saber, e eu acho que é o núcleo desse curso, dessa mentoria que eu passo para profissionais, né? É a gente tentar entender que existe um caminho prévio para você chegar num fogo, por exemplo. Você teve toda uma história, né, até chegar nesse fogo. E para você chegar numa elevação de yang de fígado, você tem precursores. Você não tem apenas as causas comuns aqui, né? Estresse e dieta, que são causas muito importantes. Perdão. Você tem deficiência de sangue, tem deficiência de sangue do fígado, né? Ou uma deficiência de sangue geral, de baço, de coração, de fígado, ou uma deficiência específica do fígado. Deficiência de yin, do rim, e outros 3 padrões que a gente vai comentar no decorrer da aula. Mas deficiência de yin, de rim e fígado também é muito comum. A gente vai falar isso aqui é só uma pincelada inicial. E as causas comuns, né? Assim, estresse emocional e dieta. Nós tendemos a supervalorizar as emoções, né? O estresse emocional, mas a dieta é tão importante, em alguns casos, mais importante do que o estado emocional. A gente emocionaliza demais, né, no Brasil, as síndromes. Mas quando eu converso com meus colegas, alunos e alunas, né, nutricionistas que trabalham com a MTC, eu vejo claramente que a dieta ocupa um papel muito central, né? Tão central quanto as emoções. Então, muito cuidado para não emocionalizar demais. Tudo é estresse, tudo é emoção. Tem dieta também. E tem muitos profissionais bons trabalhando com isso. Eu vou comentar isso no decorrer da aula. E os sintomas mais comuns, zumbido no ouvido, aquelas coisas que levam a pessoa para o consultório, né? Surdez, nem tanto, mas insônia e cefaleias. Então, zumbido, insônia e cefaleia, na minha opinião, e no que eu percebo, são os sintomas dentro dessa síndrome, né, que tem mais 9 sintomas aí. Dentro desses sintomas, esses 3 são os que normalmente levam à queixa principal, né, daquelas primeiras linhas do questionário, né, de interrogatório. Qual é a queixa principal? Que te trouxe aqui, né? Insônia, não consigo dormir, estou dormindo mal, ou cefaleias, ou a questão do zumbido. Outros sintomas que são comuns nessa síndrome não levam tanto o paciente para a porta da sua clínica. E você acaba descobrindo isso no decorrer da anamnese e acaba fechando o diagnóstico, né? Ajudando você a fechar o diagnóstico. Mas não são queixas principais. Vamos lá? Tipo de pulso comum é o pulso tenso, pulso fino também aparece, deixa anotado aí, vai aparecer mais para frente. O pulso fino e acelerado, esses 3 aí. Pulso em corda, desculpe não ter colocado aqui no resumo, fino e acelerado. Vou explicar mais para frente. A língua é vermelha, pode ser vermelha escura, com revestimento amarelo fino, ou às vezes sem revestimento, ou às vezes um revestimento branco e fino. Mas a questão é você olhar, o principal, né? O ponto principal é olhar as laterais da língua, e você vai perceber que essas laterais e a ponta da língua, a parte do terço superior da língua, né? A ponta da língua, ela está mais avermelhada. Muitas vezes brilhante, um pouco brilhante, ou com aspecto que parece uma gelatina, né? Ou totalmente sem capa, né? Mas parece um espelhozinho. Isso é sinal de que o Yang está se elevando ali. Se estiver vermelho, então é uma elevação de Yang quase certa, que você vai fechar isso com os sinais e sintomas durante a interrogação, a palpação, etc. Princípios de tratamento. São 2, né? 2 vertentes. Apaziguar o Yang do fígado e nutrir o Yin e o sangue do fígado. São igualmente importantes, né? Você tem que tirar o Yang do fígado para que esse Yang não se transforme em fogo
A gente vai falar isso mais para frente. O grande perigo e o perigo inicial é que esse yang que sobe e que se eleva se transforma em fogo ou em vento interno, né? Aquele vento quente, parece aquele vento que sobe, faz subir um balão, né? O que faz subir um balão é um vento quente. Você coloca fogo ali e aquele vento quente faz subir o balão. Mas aquilo no corpo humano, imagina isso no corpo humano, né? Subindo e afetando a mente, né? E outros aspectos, coração, pulmão, enfim. Preste bem atenção nisso, que você tem que apaziguar esse yang para evitar que ele se transforme em fogo ou vento interno. Perdão de novo. Nutrir o yin e o sangue do fígado para contrabalançar, né? Você contrabalancear. Você, por um lado, está removendo o yang, mas por outro você tem que aumentar o yin e aumentar a base do sangue para que esse fígado fique bem protegido e não fique um campo fértil aí para que ocorram novos ataques aí e novas elevações de yang por conta da falta de yin, né? Porque aí a pessoa passa por uma situação emocional complicada, uma discussão ou uma questão no trabalho, e como ela tem muito pouco yin e sangue no fígado, ela novamente vai ter uma ascensão de yang. Ou ela vai no churrasco, bebe um pouco demais, come comida um pouco mais condimentada, também ocorre essa elevação do yang excessiva porque falta yin. Você esqueceu de nutrir o yin e o sangue, tá bom? Então é importante essas duas vertentes em termos de pontos, estratégias de tratamento, para que o tratamento seja sólido. Seguimos aqui. Ela é uma condição causada pela insuficiência de yin do fígado e pela hiperatividade do yang do fígado. Apresenta sintomas de deficiência do yin do fígado e manifestações de hiperatividade do yang, né? Então, sintomas de deficiência e manifestações de hiperatividade. Mas a manifestação predominante, o que está na cara assim, e o que leva o paciente ao consultório ou a paciente, é a hiperatividade do yang do fígado. E isso é o que mais aparece, né? Os sinais e sintomas de uma hiperatividade de yang. Você tem que ter um certo tato, né? E lembrar bem, né? Esse é o motivo dessas mentorias, que uma hiperatividade de yang, ela pode ser, na grande maioria dos casos e nesse caso com certeza, fruto de uma insuficiência de yin. Se você esquece disso, você está esquecendo de uma peça importante e o seu tratamento será incompleto. Então, um padrão de deficiência subjacente com sinais de excesso. Então, essencialmente, a ascensão de yang, né, ela aparenta ser um excesso, né? É uma ascensão de yang, mas ela é essencialmente um padrão de deficiência, uma deficiência de yin, como foi dito aí, de fígado, que consequentemente leva a essa. Por isso que se fala dos padrões precursores, né? Aqui. Todos eles de deficiência, né? Deficiência de sangue, deficiência de yin, tudo é deficiência. Os precursores são todos deficiências. E aí você entende esse slide aqui. Patologia, que é a parte mais importante aí, é o núcleo desse curso. A deficiência a longo prazo do yin do fígado, sangue do fígado ou yin do rim, essas três condições, ou uma das três, né? Normalmente elas vêm combinadas, né? Porque água é mãe de madeira, né? Rim é mãe de fígado. Ela pode causar a elevação, qualquer uma delas, né, ou elas juntas, causam a elevação do yang do fígado. Esse padrão também é chamado de yang do fígado arrogante. Olha que só que interessante. O yang do fígado é arrogante. E se esse padrão, se essa arrogância do fígado não for controlada, esse yang arrogante, né, não é a arrogância do fígado, mas a arrogância do yang que está perturbando o fígado. Se isso não for controlado por muitos anos, isso vai gerar uma complicação que é a chamada agitação interna do vento do fígado, né? Ou agitação do vento interno, né? Produção de vento interno, e esse vento agita e afeta principalmente o alto do corpo. Aí você vê, por exemplo, pacientes que têm Alzheimer, demência senil, mas de forma precoce e muito rápido, né? A evolução muito rápida, tanto no Alzheimer, mas uma evolução muito rápida, quanto na demência senil, pode levar também a um quadro de AVC e outras situações, né? Moléstias neurodegenerativas e outras situações, mas principalmente relacionadas ao alto do corpo, coração, pulmão, né?
mas principalmente ao alto mar de medulas, né? O cérebro, o coração também. Então, se esse yang do fígado não for controlado, isso vai gerar uma complicação que vai ser descrita aí num slide mais para frente. Mas eu deixo aqui essa informação. Os sintomas mencionados aqui são bastante semelhantes ao de uma estagnação. Aí vem um ponto importante, que é diferenciar, né? Uma estagnação de Qi do fígado que se transforma em fogo. Então, na estagnação de Qi do fígado que se transforma em fogo, isso é um padrão puramente de excesso. É um excesso só, né? Não tem essa deficiência escondida ali, ou uma deficiência prévia. É um excesso. E nesse caso, o fogo vai secar os fluidos do corpo e causar alguns sinais claros de sequidão, né? Secura, como constipação, muito comum, gastrite também, né? Aparece, olhos e rosto vermelho, mas vermelho mesmo, né? E urina escassa, escura e sede. O paciente sente sede, quer beber líquido gelado, agitação verbal. Tudo isso é o fogo. É diferente do calor. O fogo ele é muito mais enfático, né? Ele produz sintomas muito mais sérios e fortes, porque é um excesso puro. Ele não vem de uma deficiência. E acaba com o sangue, acaba com o seu yin, causa um dano devastador nesses dois aspectos, nessas substâncias fundamentais. Então você tem que saber diferenciar a estagnação de Qi do fígado que produz fogo de uma elevação de um yang arrogante, né, do fígado, uma elevação de yang com um quadro, né, ali, uma pré-condição de deficiência. Aí não é um excesso puro, é uma deficiência, né, que está causando. O yang ele escapa, ele se torna arrogante porque não tem o yin para controlar, né? Aí ele se acha, né, como diz na gíria. O yang fica se achando e fica arrumando encrenca com todo mundo, né? Mas esse é um quadro que vem porque o yin não está controlando. A elevação do yang do fígado, por outro lado, né, é ao mesmo tempo um padrão de excesso e vazio, como foi comentado aqui. O yang está subindo porque o yin ou o sangue estão deficientes. E os sintomas típicos são típicos de excesso, né? São cefaleia, zumbido de ouvido, surdez, propensão à explosão de raiva, mas existem sintomas típicos de vazio também, que é a visão turva, a insônia, rigidez e dormência nos músculos, né? E parte superior das costas. Então existem manifestações de calor vazio também, como foi comentado, a boca seca e pele seca, mas a boca seca não é sede, né? É uma sequidão que não é aquela sede desesperadora da pessoa que querer se jogar num freezer lá e começar a beber água gelada, né? De forma caricata, né? Mas você vê manifestações de sequidão também, mas mais relacionada, né? Secura, relacionada a calor vazio. Então você tem os dois, né? Tem tanto sintomas de excesso, muitos deles que são queixas principais, né? E essa questão da propensão à explosão de raiva, que é uma propensão, não é uma pessoa que está com raiva o tempo todo. No fogo, a pessoa está descontrolada, ela fica o tempo todo descontrolada, e são aqueles casos na medicina ocidental de psiquiatria mesmo, né? Casos graves, né? Que a psiquiatria também atende casos mais simples, não tão graves, mas são os casos mais graves ali na psiquiatria. E é o tempo todo, né? A pessoa está num surto, numa crise, que é o fogo que está dominando ela. Agora, na elevação de yang, ela tem um quadro ali, né? Tipo, eu sou estourado, né? Se você pisar no meu calo, eu explodo de raiva. Mas eu não sou assim o tempo todo, né? A pessoa não é assim o tempo todo. O paciente relata, né? Nesse caso. Então, o paciente vai relatar que tem propensão à explosão de raiva, mas não é uma pessoa raivosa. Assim, não pisa no meu calo, que eu estouro. Mas eu não passo o dia inteiro sentindo raiva. Só que muitas vezes, durante o curso do tratamento, e muitas vezes esses pacientes, eles chegam porque, como foi dito aqui, você tem síndromes precursoras. Então muitas vezes o paciente ou a paciente, eles chegaram no consultório por outras causas, né? Causas relacionadas à deficiência de yin do rim. Mas elas estão manifestando nesse momento por questões emocionais, ou a dieta, ou uma combinação disso, né?
elas estão manifestando um excesso de explosão de raiva. Ela comenta isso, ou ele comenta isso. Ó, essa semana aqui, eu não sei o que está acontecendo comigo, que eu realmente estou mais irritado e estou brigando muito fácil, discutindo muito fácil, né? Estou muito sensível e acabo discutindo, né? Explodindo de raiva. E eu não sou assim, né? Meu normal, eu sou até uma pessoa mais estourada, mas eu não sou assim. Estou achando estranho, né? Então muitas vezes a pessoa relata isso numa consulta e num momento de um tratamento que é para outra coisa, né? Ela falou, assim, não tô legal esses dias, aconteceu tal coisa no trabalho, no meu relacionamento, e eu não tô bem, e tô propenso a ter essas explosões de raiva, fico estourado com meu filho, ou com minha filha, perco a paciência na fila lá sei lá, para comprar alguma coisa, eu fico xingando ali no engarrafamento, enfim, a pessoa fica... É um estado, né? É diferente da pessoa estar com aquilo o tempo todo, tá? E nem sempre isso é queixa principal. Isso às vezes chega no meio de um tratamento para outras coisas, né? Essa ascensão ela vem e vai, né? Vem e vai. E toda vez que ela vem, né, por conta de uma deficiência de yin, ela produz algum dano. E ela pode produzir mais dano no yin e no sangue. Ou seja, ela pode virar um círculo vicioso, que a elevação de yang causa mais deficiência de yin e sangue, que causa maior frequência, né, nas elevações de yang. Aí a pessoa começa a perder o controle disso, e aí você pode começar a gerar fogo, né? Que você já não tem, o yin é tão fraco que você começa a ter a geração de fogo, que a gente vai ver. Isso facilmente se vê nos sintomas também, que já é uma modificação no padrão de língua, na fala, no aspecto da face. Vamos dar segmento aqui. O tratamento, portanto, deve se concentrar em subjugar, né, essa elevação do yang e também nutrir o yin e o sangue, nutrir a deficiência. Botei até em negrito aqui porque eu julgo que é o tratamento principal. O Marciorsi, ele fala muito disso, né? E os chineses também, né? Ele aprendeu com os chineses, assim como eu. Então, eles falam muito isso de raiz e manifestação, né? Como tratar, que momento tratar a raiz, que momento vale a pena você dar mais ênfase na manifestação, né? E que momento que você pode tratar os dois, né? Enfim, isso não tem uma receita. Você tem que olhar o momento em que o paciente chega, ou a paciente, ver sinais e sintomas, histórico, síndromes precedentes, né? E ver se você naquele momento vai começar o tratamento só na raiz, você pode começar só tratando o yin e o sangue do fígado, ou tem que atacar também o yang e reduzir esse yang aí para não ter danos, né, adicionais no yin e no sangue. Como eu comentei, é um ciclo vicioso. Quando começa esse ciclo, a cada momento, a cada estouro que o paciente ou a paciente tem, em termos de elevação de yang do fígado, um estouro de raiva, ou uma gastrite, ou uma cefaleia, aquele momento que o yang sobe por alguma razão, ele vai estar danificando o yin e o sangue e piorando, né, complicando essa síndrome. Muitos fatores podem resultar nesse padrão. O estresse emocional e a dieta são os mais dominantes. Como eu comecei no começo do vídeo, eu falei, a dieta é tão importante e em alguns casos mais importante do que o estresse emocional. Então, são dois núcleos centrais aí que se fundem, né? Se intercambiam, se fundem, e você não pode emocionalizar demais, né? A emoção, tudo é emoção, não. A dieta cumpre um papel muito central em todas as síndromes. Essa playlist é longa, né? Vamos ter muitos vídeos. Espero ter saúde aí para terminar esse projeto, que é um projeto longo, e em quase todos eles você vai ver essa duplinha aí como causa, além das outras causas, né? Que aqui tem excesso de exercícios físicos, atividade sexual, esforço físico prolongado, né? Menorragia crônica, que é a menstruação, o sangue menstrual quando vem, né? Vem muito intenso, e isso de forma prolongada, né? Então você pode estar perdendo sangue, né? Tá com uma deficiência de sangue, e aí você facilita episódios de subida de yang. Então, além dessas outras causas, tem sempre, você já vê em quase todas as síndromes, a presença de dieta e emoção. Agora, vamos discutir um pouco as causas. Muitas delas já foram pinceladas aí, discutidas em slides anteriores. Vamos sintetizar aqui, organizar. E você tem aqui essas 6 síndromes, padrões precursores, exceto um deles, né, que é o Ti do fígado rebelde,
todos eles são deficiências, né? Então você tem um ti do fígado rebelde, que é um padrão de confusão, né, do ti do fígado, e o restante, deficiência de sangue geral, deficiência de sangue do fígado, que é o mais comum, deficiência de yin do rim, deficiência de yin do fígado, e o mais comum aqui, o número 6, que é a deficiência de yin, de rim e fígado. Esse aqui, o número 6 é o padrão mais comum, mas é importante ter ciência de que todos esses padrões aqui, uma deficiência de sangue geral, uma perda de sangue geral, pode causar uma ascensão de yang do fígado. Então você muitas vezes tem, como foi comentado aí, perda de sangue menstrual excessiva, crônica, de forma crônica. Isso pode estar facilitando, e isso é uma deficiência de sangue geral, né? Causada ali por uma, entre aspas, uma hemorragia, né? Um sangue praticamente hemorrágico, um sangramento, né, menstrual. E isso vai afetar o corpo como um todo, né, a falta de sangue. E como o fígado ele estoca o sangue, né, o órgão responsável por estocar o sangue, ele primariamente será o alvo dessa ascensão de yang, né, yang do fígado, porque é o trabalho dele, né, faz parte da função do fígado. Daí o primeiro slide, né, aquelas peças todas soltas, né, você estudar Zhang Fu, você entende que o fígado ele exerce esse papel, né, não só o papel de distribuir o qi, fazer o qi fluir suavemente em todas as direções, né, mas também esse grande papel e tão importante de estocar o sangue. Daí é muito fácil, né, uma elevação de yang no fígado por conta de uma deficiência de sangue geral. Mas essa deficiência pode ocorrer no sangue do fígado, né, específica. Pode ocorrer uma deficiência de yin, de fígado específica, mas é muito raro, né, muito mais comum, eu diria que é muito raro, mas é muito mais comum você, quando for lá atrás, né, buscar na anamnese e rastrear o histórico desse paciente, ver qual que é a situação real, qual é o quadro real desse paciente, você encontrar como precursor uma deficiência de yin, de rim e fígado. Esse caminho aqui é o mais comum. E deficiência de sangue, né? Questões pós-parto também, né? Se a pessoa perdeu muito sangue, hemorragias após acidentes, perda de sangue excessiva após acidentes, tanto em homem quanto em mulher, né? Obviamente todo mundo tem acidente, e isso pode causar uma deficiência geral de sangue, e aí quem estoca o sangue é fígado. O fígado vai sentir isso primariamente e vai ter a facilitação ali de uma ascensão de yang, porque o sangue e o yin não conseguem segurar. Estresse emocional, são problemas emocionais como raiva, frustração e, na minha opinião, o ressentimento assim, um top one, né? São as causas mais óbvias desse padrão. Ressentimento direto, né? São emoções que se entrelaçam, né? Mas o ressentimento, a pessoa pode viver ressentida. É muito difícil uma pessoa viver com raiva, 24 horas com raiva. É muito difícil a pessoa viver 24 horas com uma sensação de frustração. Mas é muito mais fácil você ter esse quadro, ou algo mais próximo, né, de você viver constantemente ressentido, ressentida. Inclusive isso facilita as tais explosões de raiva, né? A pessoa está ressentida, está suprimindo essas emoções, qualquer uma delas, né? Mas as causas são essas mais óbvias, especialmente se essas emoções forem suprimidas por um longo tempo. E às vezes não é nem tão longo assim, viu? É assim, meses, dias, semanas, pode já ocorrer, dependendo se a pessoa já tem uma síndrome, um padrão precursor, né? Se ela já tem alguma dessas síndromes aqui, né? E acontece um problema emocional, aí você já está catalisando, né, a elevação do qi, a elevação do yang do fígado. A raiva, ela tem a característica especial, né, dela, que é uma emoção que eleva o qi rebelde do fígado para cima. Então, se esse qi no fígado já está um pouco confuso, a situação do fígado não está legal, o paciente ou a paciente passa por uma situação de raiva, essa confusão começa a subir, né? Esse qi confuso, porque a raiva ela eleva o qi, seja ele o qi normal, o qi anormal ou o qi confuso. E aí vem a dieta, né? Como foi dito aí, se o qi do fígado subir em excesso pode causar uma elevação no yang do fígado. E comer com pressa ainda em relação ao slide anterior, desculpe, né?
A parte da dieta começa aqui: comer com pressa, comer enquanto trabalha, ou ficar com raiva durante as refeições pode levar a esse padrão. Então também tem uma relação aí, você comer com raiva, discutir, né, relação ou qualquer coisa durante a alimentação, coisas que gerem raiva, isso pode levar a essa subida do Qi do fígado, e esse Qi do fígado subindo em excesso pode fazer o Yang do fígado elevar. Principalmente em pacientes que têm os tais padrões precursores. Eles e elas são muito mais propensos a essas situações de elevação do que outro paciente que não tem um Yin de fígado deficiente, um Yin de rim deficiente. Vamos dizer assim, entre aspas, esses pacientes aguentariam melhor passar raiva durante a refeição. É igualmente prejudicial, mas eles não sentiriam tanto uma elevação de Yang, tontura, insônia, zumbido, quanto pacientes que já têm uma pré-condição, né, que são essas síndromes aí anteriores. O diagnóstico, deixo aqui rapidamente, né, já foi comentado: o pulso fino, rápido e tenso. A questão do pulso fino, muitos alunos e alunas me perguntavam na mentoria, por que um pulso fino, né? Porque não é só tenso e rápido, porque aparece um pulso de deficiência. Justamente por tudo que foi falado aí, né? Muitas vezes você pega o paciente, mas na prática clínica isso precisa ser explicado, não só na teoria, mas em relação ao que você vai ver na prática clínica. Porque muitas vezes na prática clínica, na realidade, né, na vida real, você vai ter um paciente que está em tratamento, por exemplo, para uma lombalgia, mas e tem um padrão de deficiência de rim, de fígado, e naquela semana passou um nervoso, né? Passou raiva, etc. Então houve aquele momento de ascensão, mas na hora que ele chegou ou ela chegou no seu consultório, isso já passou, né? Você ainda tem um pulso rápido, mas já não tem mais o pulso tenso. Aquela situação já foi processada, e o que fica evidente é só uma parte, né? O pulso rápido da elevação do Yang, e uma parte da deficiência, que é o padrão original, né? Aquele padrão precursor. Então muitas vezes acontece isso, né? O paciente tem uma consulta marcada na quinta-feira e na terça-feira discute com alguém no trabalho, ou acontece alguma coisa séria, passa um dia dormindo mal, mas na quinta-feira já processou aquilo, já não está. Chega no consultório, muitas vezes com a língua, na terça-feira ela estaria mais vermelha, né? Mas na quinta-feira, no dia da consulta, ela já não está tão vermelha. Aquelas marcas laterais existem, uma diferença de tonalidade na cor, né? Um vermelho mais escuro, mas não é aquela coisa, aquele vermelhão que poderia estar ou estaria na terça-feira, que foi o dia que a gente elegeu aí, que foi o dia que a pessoa passou com umas emoções ruins ali. Ou muitas vezes bebeu demais, né? No final de semana bebeu demais, passou mal ali, comeu um churrasco super apimentado, ou uma comida apimentada, e na segunda passou mal, na terça estava mais ou menos, na quarta já ok, e na quinta foi para o consultório. Então dificilmente num cenário desse vai pegar o pulso tenso, já pega ele fino, porque é o padrão original, mas ainda pega ele rápido. Você pode pegar esse pulso rápido, que é um rabicho, né, dessa elevação. Vocês podem ficar atentos e atentas, né, a uma situação que é muito mais rara, que é o paciente ou a paciente apresentarem, naquele momento da consulta, um início de elevação, você pegar na sua consulta o timing exato em que o paciente começa a ter essa elevação de Yang e conseguir tirar o paciente desse quadro. Isso é muito mais raro, é quase que uma loteria, né? Você pegar o paciente numa situação pré-elevação, com pulso rápido, se tornando já meio tenso, né? Porque o pulso fino aqui nesse caso, ele é fino e normalmente é mais fraco, porque é uma deficiência, né? Deficiência de Yin. Então é um fino não tão cheio e tenso. É difícil você ter direto o paciente ter um pulso fino e tenso. Quando ele passa essas situações emocionais ou de alimentação, né? Alimentação errada, come alguma coisa, exagera no álcool, usa alguma droga, né? Aí o pulso ele fica tenso. Então pode ter uma situação em que o pulso está fino, rápido demais da conta, né? E você pode perceber, esse pulso está fino, mas ele pode daqui a meia hora começar a ficar tenso, né? É mais raro porque quando o paciente tem uma situação
emocional, né, isso está mais ligado à dieta, né? Quando ele tem uma situação emocional, ou usa droga, ou toma álcool, o pulso já rapidamente ele se torna tenso também, né? Na emoção é quase automático, né? Você tem um aborrecimento, o pulso já fica tenso, quase que automaticamente. Mas se você de repente exagerou ali no alimento condimentado, ou se alimentou mal no dia anterior, ou um café da manhã ali meio errado, um almoço estranho, e você apareceu na clínica no período da tarde, pode ser que raramente, né, acontece isso, de você pegar essa situação, de você começar, né? Opa, peguei na hora, no momento em que o Yang começou a subir, e eu vou tirar esse Yang aqui, vou segurar isso daí, tonificar o Sangue e o Yin, tá bom? Então fica essa informação que é da vida real, né? Apesar de raro, eu preciso passar isso para vocês, porque pode acontecer também. Você pode salvar, digamos assim, uma pessoa de um momento que ela está naquele momento com a elevação, e evitar que isso se expanda, né? Cause um estrago maior. Então, isso é considerado um sintoma de calor interno, né? Um pulso estreito, rápido do paciente, e por deficiência de Yin. E o tratamento para isso envolve fortalecer o Yin e clarear o calor, né? A ascensão de Yang produz calor. Continuando aqui, a língua vermelha escura, relacionada a um excesso de calor ou fogo no corpo. A cobertura da língua ela é fina, amarelada, né? Uma leve presença de umidade, presença de calor no corpo, mas não é uma saburra, né? Espessa. Quando é uma saburra espessa e muita umidade, já é outra síndrome, né? Umidade e calor, fleuma, calor afetando o alto, né? Os orifícios da mente. A gente vai falar dessa síndrome. Mas aqui nessa síndrome específica de elevação do Yang do fígado, é raro você ver um paciente com uma saburra tão espessa, né? E lembrando que a lateral da língua, né, vesícula e fígado, normalmente são os locais que estão, e a ponta, né, normalmente são os locais que estão mais avermelhados, né? A parte toda do aquecedor superior afetando, inclusive as queixas principais, né, zumbido, insônia, tudo relacionado com processos que acontecem aqui em cima, né? Essa aparência da língua geralmente é causada por uma hiperatividade do Yang do fígado. Pode ser causada por estagnação de Qi do fígado, que se transforma em fogo, né? Mas nesse caso a língua é muito mais vermelha, a ponta da língua também tem pontinhos vermelhos, vários pontinhos, ou muitas vezes nos dois lados, né? Nas bordas, você tem esses pontos avermelhados, ou de um lado só, né? Ou do lado do fígado, ou do lado da vesícula biliar. Esse fogo, quando ocorre fogo, né, ele sobe junto com o Qi, perturbando e afetando a clareza da mente, né, e do espaço superior. Então isso já é uma transformação, eu vou falar daqui a pouco, uma complicação de uma síndrome de uma elevação de Yang do fígado. E aqui um panorama geral, né, não vou entrar em detalhes, a gente já falou de todos esses sintomas, só para deixar num slide só, né, isso aqui, que é um padrão de deficiência subjacente com esses sinais de excesso, já falei 3, 4 vezes, espero que tenha fixado, né? Diferente de um padrão de excesso puro, foi até comentado isso, frequentemente causado pela deficiência de Yin, do fígado e rins, água que não nutre madeira, hiperatividade do Yang do fígado sem controle, isso ocorre muito em droga-adição, né? O Yang do fígado fica sem controle, agitação do Qi e fogo ascendente também ocorre muito em droga-adição, e também alcoolismo, uso de substâncias aí, estimulantes, produz essas duas últimas situações com mais frequência. Os sintomas incluem tontura, zumbido nos ouvidos, zumbido, né? No ouvido, dor de cabeça, olhos vermelhos, irritabilidade, palpitações, perda de memória, insônia, sonhos frequentes, fraqueza nos rins e na lombar, gosto amargo na boca, boca seca, língua vermelha e pulso fino e rápido e tenso também, como foi comentado aí. Insônia, zumbido, cefaleia e palpitação são os que mais as queixas, né, principais aí que levam o paciente com essa síndrome ao consultório, né? É difícil, quase impossível, eu nunca vi na minha prática clínica um paciente com
boca seca, né? Qual é a sua queixa principal? Estou sentindo gosto amargo da boca. É raro, é quase impossível, né? Um paciente ir buscar uma acupuntura porque está sentindo gosto amargo na boca ou boca seca. Isso vem nas investigações da anamnese, para você fechar um diagnóstico. Mas insônia, sim. Né? Perda de memória, sim. Palpitação, né? Dependendo do grau, sim. E na minha prática, cefaleia e insônia é o que aparece com mais frequência. Né? Falar um pouco sobre estratégias gerais de tratamento. Nessa mentoria eu não falo sobre estratégias específicas, combinações de pontos, etc. Isso tudo basta procurar elevação de Yang do fígado no Meihua ou em qualquer livro você encontra essas estratégias. Não tem muita novidade, né? Mas são pontos que eu acho que são importantes a gente lembrar. E o primeiro é esse aqui, né? Acalmar. O princípio de tratamento, né? Lembrar sempre, deixar isso gravado, que o princípio de tratamento, no caso de uma elevação de Yang, de fígado, são dois, né? E ainda guarda mais uma estratégia aí, mais um segredo, né? Uma estratégia secreta, que não é secreta. Eu não gosto muito disso, de ficar falando que uma coisa é segredo, que é segredo daquilo. Não, está em livro, né? Não é segredo nenhum. Mas é mais ou menos oculta isso, né? Não se fala muito abertamente. Que é essa terceira aqui, que é importante detectar se há sinais de fogo. Mas primeiro você deve acalmar o Yang do fígado, primariamente, né? Nutrir o Yin e o sangue do fígado. Na minha prática clínica, o que eu faço na clínica é primeiro dar um estímulo para o corpo nutrir Yin e sangue, né? Em geral. Além de acalmar o Yang, né, os pontos para acalmar o Yang do fígado, eu dou um estímulo geral para nutrir Yin e sangue. Após, num segundo momento da consulta, né, metade da consulta mais ou menos, com as agulhas inseridas, eu insiro um segundo grupo de pontos, né, que é específico para o sangue do fígado e Yin do fígado, principalmente Yin do fígado. Ou seja, você primeiro sinaliza para o corpo acalmar o Yang do fígado, ou remover o fogo, se há o sinal aí de fogo. Isso muitas vezes envolve apenas trocar uma classe de pontos, né? Adicionar pontos água, sedar ponto fogo, adicionar um ponto fogo, mesmo que seja em harmonização, que você não quiser, ou a constituição do paciente não permitir que você faça manobras ali muito enfáticas, você deixa em harmonização, mas sabendo que não vai ter um efeito tão pronunciado, né, se você precisa fazer uma sedação ali, né, de um fogo, então, às vezes até uma sangria, mas muitas vezes é um idoso, uma idosa com idade avançada ou uma pessoa com uma constituição muito deficiente e você não quer, não pode, né? Não é que não quer, não pode fazer isso num paciente com essa característica. E aí você deixa a agulha ali quietinha, né, em harmonização, vai ter, porque você está usando uma classe de pontos que remove fogo, vai ter um efeito, né? Por exemplo, um F2 ao invés de um F3. Né? F2 você pode fazer esse ponto com direção de agulha, que já deu um efeito muito grande e não é um estímulo muito forte. É porque na China se faz manipulação mesmo, né? Então eu ainda sou muito influenciado por isso, mas a gente pode fazer aquelas técnicas da acupuntura japonesa, do Nanjin, que simplesmente direcionar a agulha a favor ou contra o fluxo, e isso em pacientes com constituição física, né, mais fraca, isso não causa problema algum. Você pode usar essas técnicas. E aí esse, entre aspas, segredinho, né, que essas aqui são os princípios de tratamento de livro, né? Você vê aí em todos os livros, você vai encontrar isso. Mas a dica importante, e é o que você vê ali, principalmente quando você observa o pessoal que trabalha com fitoterapia, trabalhando na China, nos hospitais, né? Eles procuram detectar se há sinal de calor, de fogo, e adicionam ervas ali. Se houver, né? Naquela consulta já adicionam ervas, naquela prescrição, que na China as prescrições são todas ultra individualizadas, né? A quantidade de gramas que vai ali, a mistura das ervas para aquele paciente mesmo, ou para aquela paciente, para aquela situação, para aquele período. Então, se houver sinais de fogo, na acupuntura você já entra e desvia o seu tratamento para priorizar extinguir o fogo. A sua casa está pegando fogo, você vai fazer o quê? Churrasco com aquele fogo? Não. Você vai pegar um extintor de incêndio, água, vai fazer o que for possível para extinguir o fogo. Por quê? Porque você já entrou num ciclo de devastação
de yin e sangue, né? O yin, ele é devastado, ele não é diminuído pelo fogo, ele é arrasado pelo fogo. O fogo ele arrasa com o yin, arrasa com o sangue. O dano que o fogo causa é muito maior do que uma elevação de yang, assim, temporária. Você tem presença de fogo, acende o sinal vermelho e começa a usar estratégias para tirar o fogo. Quais são esses sinais? Os mais óbvios: alteração na fala, o paciente mais agitado, relatando insônia pesada, a face mais avermelhada, olhos avermelhados, alguns sinais relacionados à mente, à cabeça, muito mais exacerbados. E principalmente na língua, o pulso também, obviamente, né, super acelerado, super tenso. E na língua você começa a ver uma abundância desses pontos avermelhados, essas petequias vermelhas na ponta. Vermelhas, não púrpura, né? Vermelha, púrpura é outra história. Estagnação de sangue. Vermelha, a presença do fogo está massiva, né? Principalmente nas áreas laterais e a ponta da língua. E muitas vezes é tanto pontinho que eles começam a se interligar. E aí você só vê uma parte desses pontinhos. Você vê a ponta da língua toda vermelha, lá na área do coração, né? E quando vai indo um pouco mais para pulmão, ou quase chegando em estômago, né? Aí você começa a ver pontos vermelhos, né? Aquilo começa a se separar. Mas na realidade é tanto ponto vermelho que eles se ligaram, formou um ponto único, né? Então, detectar fogo. Para terminar essa aula, eu gostaria de falar um pouco sobre as complicações, que são aspectos muito importantes, talvez os mais importantes dessa aula. Deixei para o final aqui, passar para vocês isso como uma informação valiosa, porque isso vai além dos livros, né? A prática clínica real, ela mostra que, por exemplo, uma elevação de yang do fígado, ela é causada por uma série de fatores precursores, né? Dentre os quais síndromes, né? A gente citou 6 síndromes aí, a grande maioria de deficiência, né? Mas ela mesma, essa elevação de yang do fígado, caso não seja tratada e se manifeste com frequência, ela pode e ela é a causa de outras síndromes, complicações de um quadro que começou lá atrás com uma deficiência de yin, de rim e fígado, por exemplo. E aí você tem sucessivas elevações de yang do fígado. Aí ele eleva, destrói um pouquinho mais de yin e sangue, volta ao normal. Aí ele se eleva de novo. É uma emoção, ou um uso de droga, ou um uso excessivo de álcool, algo que faz esse yang subir de novo e mais uma destruição do yin e do sangue. E vai indo nesses ciclos, né, de ascensão e desaparece, né? O yang ele sobe e some, né? Desaparece. Só que ele destrói um pouco do yin e do sangue. Até que um dia você já não tem mais yin e sangue suficiente para segurar isso, né? Já está difícil segurar a ascensão de yang. E você já tem uma deficiência de yin, de rim e fígado. Já tem uma deficiência de sangue, né? A cada elevação, isso não está sendo tratado, né? A cada elevação está comendo mais créditos, né? Até que um dia não tem crédito nenhum para segurar esse yang. E aí, meu amigo, minha amiga, meu aluno, minha aluna, esse yang sobe já como forma de fogo. Aqui, a primeira complicação. Fogo do fígado flamejando. Já não tem mais, o yin está tão deficiente, o sangue está tão deficiente que essa ascensão, que seria uma ascensão de yang, já é uma ascensão de fogo flamejando. E a segunda situação, que é a agitação interna de um vento, que é um vento quente, né? Que nem um balão subindo, né? Você toca fogo ali no papel, ou uma combustão ali, se é um balão profissional, né? É uma combustão que vai produzir fogo, e aquele calor, aquele vento quente é que faz o fogo subir, né? O balão subir, perdão. E na medicina chinesa a analogia é a mesma, né? Você tem esse calor subindo e afetando os orifícios da mente, afetando a mente. Esses dois estão ligados, né? Fogo do fígado flamejando, uma elevação do fígado que pode se transformar, do yang do fígado, pode se transformar em fogo do fígado, uma complicação. Principalmente se o quadro de deficiência de sangue e de yin já for muito deficiente, né? Já não ter, já for muito agudo, muito complicado, né? E os sintomas aí são exacerbados, né? É gosto amargo na boca o dia inteiro, né? Não é só uma parte do dia ali, mas o dia inteiro. A mente está afetada o dia inteiro. Já são casos que você entra nos casos mais graves
de moléstias da psiquiatria, né, na medicina ocidental. Né, que a psiquiatria atende moléstias simples também, né, não tão graves, mas você atende moléstias muito graves em que o paciente está agressivo o tempo todo, explosões de raiva e descontrolado ou descontrolada. Isso seria o fogo do fígado flamejando, está pegando fogo mesmo, a pessoa está muito mal. Agitação interna do vento do fígado devido à elevação do yang do fígado. Isso pode gerar vento interno, aula de etiopatogenia, aula de Zhang Fu também você encontra um pouco disso, mas as substâncias fundamentais, quando você tem a deficiência de yin e de sangue, isso pode gerar uma das causas internas, né? Etiopatogenia, causas externas, causas internas, causas que não são nem internas nem externas. Yin, né? Causas internas, seria o vento interno, né? Você pode ter umidade interna, calor interno, frio interno e o vento que está surgindo aí. E ele agita o alto, porque é um vento quente, é um vento que ele é causado devido à elevação do yang do fígado. Vento está em consonância com madeira. Madeira em consonância, né, a casa ali do fígado e vesícula biliar. Então você tem, se isso não for, se isso persistir, né, se essa elevação, esses ciclos de elevar o yang do fígado se persistir por muitos anos, aí isso geralmente acontece em idosos, né, a presença desse vento interior, e aí facilita casos de Alzheimer, demência senil, síndrome de Parkinson, moléstias neurodegenerativas, que você tem na medicina chinesa como frear, né, diminuir a evolução disso. Várias moléstias neurodegenerativas, você vai ter isso para sempre, não é incurável, mas você pode frear a evolução disso com uma vida mais saudável e com auxílio da acupuntura, das ervas, do tai chi, do qigong, de tudo, né? Levando a alimentação, né? E das emoções mais equilibradas. Então, isso geralmente está em consonância com os livros e com a minha prática clínica. Ocorre em idosos, mas está cada vez mais acontecendo em jovens idosos, né? Pessoas com 55, 58 anos. Eu nem consideraria idoso assim, mas já está acontecendo nessas pessoas porque as questões emocionais estão pesando muito, né? Aumento do yang do fígado pode criar vento interior se não for tratado por um período, né, longo de tempo. Está repetido aqui, né? Esse padrão é comum em idosos. Sintomas do aumento do yang variam de acordo com a sua causa, né? Não dá para dar uma receita de bolo, mas tiques faciais, tremores, acidente vascular, demência senil, Alzheimer, que tem uma evolução brutal, assim, muito rápida, isso tudo você tem que desconfiar se não é uma elevação do yang que causou vento interno. E aí você tem que eliminar esse vento, né? Tem técnicas para você eliminar ervas, né? Até duas delas estão colocadas aqui, né? Que é Qiju de Huanwan e Li Wei de Huanwan, as mais famosas. Deficiência de yin, de fígado e do rim. Mas aí o aluno vai me perguntar, ou a aluna, né? Mas você não falou que deficiência de yin, do rim, do fígado é causa? Não está lá naquelas síndromes de causa? Mas é um ciclo, né? A deficiência de rim e fígado causa uma ascensão de yang do fígado, que por sua vez vai causar mais deficiência. Eu estou falando de complicação, né? Então você está causando mais deficiência de yin, de fígado e de rim. Então o paciente que já tem uma deficiência de yin, de fígado e rim, vai ser esse problema dual, né? A elevação vai estar no meio ali. É um ciclo. Eu sou deficiente com yin, de fígado e rim. Tive a elevação. Fiquei mais deficiente ainda com menos yin de fígado e de rim. Elevou de novo, né? Mais deficiência ainda. Elevou de novo, acendeu de novo, até o momento que vira fogo ou vento, né? Então parece estranho, né? Isso aqui está como complicação, porque também é causa, mas é no sentido de que o paciente tem uma deficiência já prévia, ele vai ter essa elevação vai complicar ainda mais, vai tornar mais deficiente esse yin de fígado e do rim. Espero que vocês tenham entendido que é uma complicação, vai tirar mais yin, né,
que já é pouco, né? E aí você tem os mesmos sintomas ali acrescidos de micção escassa, suores noturnos, é muito comum, né? E dores nas costas, né? Principalmente na lombar. E por fim, deficiência de sangue do fígado, que também pode ser causa, é a mesma lógica, né? O paciente já pode vir com uma deficiência de sangue, essa deficiência de sangue causar a elevação do yang do fígado e acaba complicando, causando mais deficiência ainda, porque o yang está comendo yin e sangue, né? Cada elevação dessa, você perde um pouco de créditos aí, digamos assim, de pontos de sangue e de yin. E vai diminuindo ali o número de créditos e você não tem como mais fazer a contenção desse yang e vai ficando cada vez mais complicado, né? É uma coisa interna, né? É o sangue deficiente, ele eleva o yang, que come mais sangue e torna o sangue mais deficiente ainda. E porque o sangue está deficiente, você vai ter mais ascensão de yang, vai ser mais frequente, né, essa ascensão de yang. Então você pega no diagnóstico, na entrevista, né, no interrogatório, perguntando qual é a frequência que você tem essas cefaleias, como é que está essa frequência? Ah, tá todo dia. Antes eu tinha uma vez por mês, uma vez por ano, e agora tá toda semana. Tanto que eu tô aqui na acupuntura para me tratar, porque antes eu conseguia levar, né, com esses sintomas. Ou seja, eu tinha a deficiência de sangue ou a deficiência de yin e de rim e fígado, mas eu conseguia lidar, né, viver com aquela queixa, mas não era uma situação que se tornou tão exacerbada, porque já não tem mais sangue, nem mais yin, de rim, de fígado, já está esgotando. Isso é mais comum em idosos, mas como eu falo para vocês, está cada vez mais comum em pessoas mais jovens, né, que não são nem considerados idosos. Porque o que acelera isso? O uso de droga, uso excessivo de álcool, horas e horas na frente de computador e de dispositivos eletrônicos, né? Você está usando ali a energia do rim e dos olhos, né? do fígado. Você não desliga o celular, não desliga o computador, você está gastando, né, o seu yin no período da noite, né? Gastando todo esse yin aí no momento que você teria que estar recuperando yin e sangue, tá bom? Bom, pessoal, muito bom ter reiniciado aí esses trabalhos. Eu estou um pouco enferrujado da aula, né? Desculpem aí os atropelos do português também. Muito prazer aí em poder ajudar vocês nessa caminhada. Contem comigo. Eu sou apenas um dos professores que está ajudando vocês nessa caminhada. Hoje nós temos muitos influenciadores excelentes aí no YouTube, no Instagram. Então não tome nada que eu falo de verdade, mas o Efraim falou, então é verdade, então aquela outra pessoa está falando é tudo mentira. Não é assim, gente, que se constrói conhecimento. Vai agregando aqui, vai testando, vai usando isso na prática, porque todo mundo quer ajudar, né? E você com certeza vai se formar, com certeza não desanime de jeito nenhum. Deixe os seus comentários aí, as suas dúvidas aí nos comentários, sugestões inclusive. Desculpem aí a atrapalhação, eu ainda estou enferrujado depois de muitos anos sem dar aula aí e gravar esses vídeos. E já, né, daqui a alguns dias sai o próximo vídeo dessa playlist. Então, seguimos aí, bons estudos, sucesso, contem comigo. Grande abraço.